Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui novamente para falar sobre algum assunto ligado à reumatologia. Meu nome é César Augusto Paiva, sou médico reumatologista aqui de Passo Fundo e tenho essa proposta de, uma vez por mês, passar um conteúdo ligado à minha especialidade, né? É um prazer ter vocês aqui comigo nessa noite. Esse vídeo ficará disponível também no Instagram após, para quem não puder ou não puder assisti-lo agora, né? E o assunto foi escolhido, né, pelo pessoal que me acompanha. Foram colocadas 3 opções e felizmente a escolha foi lombalgia. Por quê, pessoal? A lombalgia, então, é uma síndrome, né, que significa dor nas costas na região inferior da coluna. Essa síndrome, ela é muito comum. Enfim, boa noite a todos então, pessoal. Nós teremos uma lombalgia durante a nossa vida, né? Pelo menos de cada 10 pessoas, 8 terão uma dor nas costas durante a vida. Então, é uma experiência que, infelizmente, a grande maioria de nós irá passar. Felizmente, né, a lombalgia, na maioria das vezes, tem uma evolução boa, tem uma evolução satisfatória. Essa é uma boa notícia. A má notícia é que, quando ela ocorre, gera grande sofrimento para nós, né? Nossa qualidade de vida diminui. Então, melhor seria conviver sem ela, né? Mas já que ela é tão frequente assim, é bom que a gente conheça um pouco sobre ela, sobre a frequência dela, sobre aspectos de fatores de risco para desenvolver lombalgia, sobre quadro clínico da lombalgia, sobre o diagnóstico diferencial, a necessidade de exames também, nesse caso, né, exames principalmente de imagem, e também o tratamento dela e a evolução dessa doença, ou dessa síndrome, podemos dizer assim. Então é disso que eu pretendo falar hoje. Vamos então, já falei da importância dela pela frequência, né, e por afetar a qualidade de vida da gente. A maioria das vezes a lombalgia então tem um bom prognóstico, há exceção em relação à lombalgia crônica, né? Não que ela encurte a nossa vida, mas ela causa grande sofrimento. E uma porcentagem de pacientes tem lombalgia crônica, felizmente é uma minoria. Nesses casos, o prognóstico assim não é tão bom quanto na lombalgia aguda. São fatores de risco, então, para a lombalgia, a obesidade, por exemplo. Então, o peso elevado contribui para a lombalgia. Outro aspecto que contribui e é fator de risco para a lombalgia é o gênero feminino. As mulheres têm um pouco mais lombalgia que homens também. Outro fator de risco é o tabagismo, o fumo. Outro fator de risco são alguns trabalhos que exigem ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, ou trabalhos extenuantes que envolvam levantar muito peso, por exemplo. Isso está associado à lombalgia. Então esses são fatores de risco. Quem os tem um risco maior de desenvolver lombalgia. Nós podemos classificar a lombalgia, assim, didaticamente, em aguda e crônica. A lombalgia aguda, de longe, é a mais comum. Essa lombalgia dura no máximo 3 meses. Alguns classificam a lombalgia aguda em até 2 semanas, subaguda de 2 a 6 semanas de duração e crônica acima de 3 meses, certo? Então, a maioria das vezes nós teremos lombalgia aguda. Há uma outra forma de classificar a lombalgia que eu costumo ensinar para os meus alunos, que é uma forma sindrômica, né? Então nós temos várias síndromes de lombalgia, por exemplo, a lombalgia mecânica, que é aquela lombalgia que tem relação com o movimento da coluna, que piora com o movimento, que melhora com o repouso, né? Que não acorda o paciente à noite, que melhora quando ele fica deitado. Essa é a lombalgia mecânica. De longe é a mais comum também. Mais de 90%, 80%, 90% das lombalgias são mecânicas. Mas também existem as lombalgias mais graves, as inflamatórias, ligadas à espondilite anquilosante, e também as tumorais. De longe, os tumores da coluna são metastáticos, ou seja, são tumores que estão localizados em outros locais e são, por metástase, normalmente por circulação sanguínea, as células cancerígenas se localizam na coluna, que é uma minoria dos casos, né?
Existe também a lombalgia visceral, que é aquela que tem origem principalmente das vísceras e vasos da barriga, que são referidas atrás. A gente sabe bem que doenças renais, por exemplo, podem cursar com dor nas costas. Aliás, tem uma pergunta sobre isso que adiante eu vou responder. Então, nós podemos classificar, resumindo, aguda, crônica e também do ponto de vista sindrômico dessa forma, né? Em relação às causas da lombalgia, então, na lombalgia aguda, por incrível que pareça, a lombalgia, a causa mais comum de lombalgia chama-se lombalgia não especificada. Ou seja, é aquela em que você não tem certeza por que está com dor nas costas. E o médico também tem dificuldade de dizer por que dói as costas. Normalmente é um estiramento da musculatura. Então é aquele indivíduo que às vezes dirige muito tempo ou levanta um botijão de gás e fica numa má postura, desenvolve uma lombalgia. Essa lombalgia quase sempre desaparece em 1 ou 2 semanas, né? Então é uma causa, a mais comum causa de lombalgia. Então ela tem uma boa evolução, um bom prognóstico. Existe também as lombalgias causadas por tumores, conforme eu já comentei. As lombalgias por infecção, que são raras, mas graves, em que uma bactéria, a partir de uma infecção à distância, se localiza na coluna, né? Temos também a lombalgia causada por envolvimento visceral, conforme eu comentei, por exemplo, pancreatite, cálculo ureteral, né? Cálculo renal, dissecção de aorta, são situações mais raras, mas que podem gerar dor nas costas. Normalmente são lombalgias que preocupam um pouco mais. Infecção urinária, né? Relacionada à endometriose, por exemplo, pode gerar dor na região lombar. Bom, em relação às causas ainda, as doenças degenerativas têm um papel importante nas lombalgias. Então, as doenças do disco intervertebral, o disco intervertebral é uma estrutura entre uma vértebra e outra. Nossa coluna ela é formada por pequenos ossos, chamados de vértebras, que estão ligados entre si com um disco intervertebral, que tem uma parte interna mais mole, chamado núcleo pulposo, e um anel mais fibroso ao redor, segurando esse núcleo. O papel principal, então, desse disco é amortecimento dos choques entre os ossos da coluna, né? E ligando tudo isso, nós temos ligamentos e músculos que mantêm a coluna ligada entre si, né? O papel principal dela, então, é o amortecimento e mobilidade da coluna, né? Essas unidades aí, e também proteção de uma estrutura nobre, né? Que é a medula espinhal, junto com os seus nervos que saem dela. Só para a gente revisar um pouquinho de anatomia. Então nós temos, por exemplo, as doenças dos discos intervertebrais, as doenças degenerativas, e também as hérnias de disco, que podem ou não causar dor nas costas, né? Então, nem toda hérnia de disco gerará dor nas costas e nem toda hérnia de disco causará o que nós chamamos de ciática, que é a compressão do nervo ciático no final da coluna, que vai até o pé, né? Nós temos também outra causa de dor nas costas, que é a doença degenerativa das articulações mais posteriores, mais para trás da coluna, que são as interapofisárias. E também temos uma outra causa de lombalgia chamada estenose do canal medular, que a principal causa da estenose é essa própria doença degenerativa que acaba comprimindo os nervos e gerando o que nós chamamos de claudicação neurogênica, que é o fato da pessoa caminhar e começar a sentir dor. Então, às vezes, sentir dor nas pernas ao caminhar, né, não é, além de problemas vasculares, pode ser problema da coluna, principalmente no idoso, ok? Em relação então, as causas, outra causa de lombalgia também são fatores ocupacionais, né? Então, alguns trabalhos que envolvem carregar muito peso, levantar e sentar com peso, né? Ficar muito tempo numa posição no trabalho, muito tempo em pé ou muito tempo sentado, também é causa de lombalgia. Existe uma doença reumatológica chamada espondilite anquilosante, né? Que causa uma lombalgia crônica, não uma lombalgia aguda. Normalmente essa causa de lombalgia ocorre em jovens.
e ela tem um caráter inflamatório, é uma lombalgia que acorda o paciente à noite, então ela ocorre no repouso, né? Então, num jovem com dor nas costas lombar, crônica, com esse caráter que acorda o paciente à noite, deve nos alertar de que possa haver uma doença, um tipo de reumatismo chamado espondilite anquilosante, que gosta de afetar a coluna. Bom, em relação à investigação da lombalgia, então, quando que nós precisamos investigar a lombalgia com exames complementares, tá? A lombalgia crônica, conforme aqui a Elsa que mandou uma mensagem, ela é uma doença mais difícil de tratamento, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre lombalgia crônica também, que é aquela que está durando mais de 3 meses. Mas voltando em relação às imagens, muitas vezes nós não precisamos de exames de imagem para lombalgia, principalmente aquela lombalgia não específica, né? Aquela que nós sabemos que vai durar pouco tempo. Então, nesses casos, nós muitas vezes não precisamos fazer nem raio-x, nem tomografia, nem ressonância magnética da coluna. Por quê? Porque ela vai passar. E lembrar sempre que, por exemplo, a tomografia e o raio-x envolve algum risco que é de radiação, né? Então fica a pergunta, né? Assim, quando que precisa fazer um exame de imagem? Essa é uma pergunta importante. Quando que a gente precisa investigar melhor essa dor nas costas? A gente usa um termo chamado de sinais vermelhos. Sinais vermelhos são sinais que deveriam nos alertar e nos indicar de que talvez essa lombalgia tenha uma causa mais séria e o tratamento seja um pouco diferente. Então, esses sinais vermelhos são o seguinte: por exemplo, pessoas com mais de 70 anos que começam a sentir uma dor nas costas nova, é um sinal vermelho, é um sinal de alerta. Essa lombalgia precisa ser talvez investigada até com raio-x ou ressonância magnética. Um idoso, por exemplo, que cai ao chão, né, e começa a desenvolver uma lombalgia forte, isso pode ser indício de que na queda ele teve uma fratura vertebral. Então isso é uma coisa que vai exigir exames de imagem para a gente entender isso melhor. Por exemplo, se o paciente tem uma história de tumor, teve um câncer no passado e começa com dor nas costas, isso deve nos alertar. Ou ele desenvolve febre também, junto com a lombalgia, emagrecimento. Uma outra indicação de investigação seria aquele indivíduo que tem dor já há mais de 1 mês, né, e não se encontra uma causa assim aparente para essa lombalgia. Esse paciente também nós devemos procurar investigá-lo melhor, incluindo exames de imagem. Uma outra situação também que exige atenção é aquela dor que acorda o paciente à noite, né, que não melhora com o repouso. Aquela lombalgia noturna, né? Essa lombalgia pode ser um indício de alerta. Outro fator de alerta é a lombalgia acompanhada de fraqueza nas pernas e perda do controle dos esfíncteres. Então o paciente diz que começou a ficar muito fraca as pernas, ele começa a ter perda do controle urinário, né? Isso pode ser uma síndrome chamada caldequina, que é uma compressão dos nervos no final da coluna, que pode ser causado por várias situações, não única apenas, mas é uma emergência médica e exige investigação com exames de imagem, com certeza. Então, basicamente, quando eu tiver esses sinais vermelhos, né, eu preciso investigar melhor meu paciente. E é dessa forma que a gente, inclusive se você tem essas características da lombalgia, deve procurar atendimento médico, sim, para esclarecer isso melhor. Em relação ao tratamento da lombalgia, nós podemos dividir, então, em relação ao tratamento, as questões relacionadas à lombalgia aguda primeiro. Depois eu vou falar um pouquinho da lombalgia crônica. Na lombalgia aguda, nós temos que... Fica uma pergunta sempre, né? Eu faço repouso ou não faço repouso na lombalgia? A recomendação geral é que a gente procure se manter ativo, porque os estudos mostram que quem se mantém ativo se recupera mais rápido. Então, assim, o repouso não tem um papel importante na lombalgia aguda. No máximo, 1 dia, 2 de repouso
dependendo da intensidade da dor, e procurando se manter ativo, dentro do possível, dentro do que a dor permite. Então, por exemplo, para quem fazia um exercício mais forte, ia numa academia, tudo bem não ir na academia, mas continua caminhando, por exemplo, né? Na lombalgia aguda, isso é importante. Em relação ainda a cuidados sem medicamento, né? O repouso, né? Com um travesseiro atrás dos joelhos, quando você deita de barriga para cima, pode aliviar um pouquinho, elevando a cabeça e os ombros, né? E de lado, um travesseiro, os joelhos dobrados, um travesseiro entre os joelhos também pode aliviar a lombalgia. Em relação ao trabalho, então, seria importante você evitar ficar muito tempo em pé ou evitar ficar muito tempo sentado. Procure modificar a sua posição regularmente durante o trabalho. Se você tem que ficar muito em pé também, você pode alternar o peso num pé ou no outro. Está descrito a colocação, por exemplo, de um tijolo, de uma tábua, e que vai passando de um pé para o outro de tempos em tempos, de minutos em minutos. Isso vai modificando a tua posição e vai diminuindo a chance de você ter dor nas costas por isso. Em relação ao calor, ao frio, o calor pode trazer algum benefício para alguns pacientes. Frio um pouco menos. Frio aplicado na região, né? Então, um calor pode trazer alguns benefícios, mas não tem um papel fundamental no alívio da lombalgia aguda. Em relação a medicamentos, então os medicamentos que parecem melhor ajudar na lombalgia aguda são os anti-inflamatórios, né? É claro que nós temos que ter cuidado no uso de anti-inflamatórios, né? Tem algumas contraindicações, como pacientes com insuficiência renal, pacientes com úlcera de estômago, devem evitar os anti-inflamatórios. Pessoas muito idosas, que já têm a função renal comprometida, né? Mas o indivíduo mais jovem, que está com muita dor e precisa usar uma medicação, o anti-inflamatório, dos que nós temos disponíveis aí, pode ser benéfico, por 3 a 5 dias, por exemplo. Relaxantes musculares também podem ser úteis, tipo ciclobenzaprina, por exemplo. Só que lembrar que a ciclobenzaprina e outros relaxantes musculares têm o potencial de sedar muito o paciente, né? Então, se vai usar, teria que ser à noite e evitar dirigir máquinas ou fazer trabalhos perigosos quando você usa esse tipo de medicamento. Mas são medicações disponíveis. Em relação ao uso de opioides, evitá-los, né? Eles dão muito para efeito, os opioides, têm risco de dependência, mas podem ser usados quando a dor é muito intensa de demanda, né? Mas não uso prolongado, eles não têm um papel muito importante nesse tratamento. Isso em geral é suficiente, nós já sabemos que a lombalgia tem um bom prognóstico aguda, né? Ela evoluirá bem na maioria das vezes. O uso de coletes em geral não está indicado nessa lombalgia comum aí, não há necessidade de mobilização, até vai contra a ideia de que a atividade beneficia a resolução do problema, né? Em relação à massagem, é possível fazer, mas não há muitas evidências que isso funcione, né? A acupuntura também, para alguns pacientes, é benéfico, mas sem evidências fortes de que também seja um tratamento padrão, assim, no tratamento da lombalgia aguda. Injeções nos pontos de dor podem ser tentados também, mas na maioria das vezes não há necessidade. E também em alguns casos específicos, com ciática junto, um procedimento médico de infiltração com corticoide epidural pode ser usado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha para ver se esqueci algum detalhe importante. Eu acho que é isso. Em relação à dor crônica, então, a dor crônica não tem já tão bom prognóstico, não em termos de tempo de vida, não em termos assim de encurtar a vida do paciente, enfim, mas a dificuldade de tratá-la, né? Ela é uma lombalgia mais difícil. E de forma interessante, na lombalgia crônica, um dos fatores que mais indicam assim de que a lombalgia pode se tornar crônica são fatores emocionais. Então, se o paciente, por exemplo, tem depressão ou tem ansiedade, algum distúrbio nessa parte da saúde psicológica, isso predispõe à cronificação
da lombalgia. Isso dificulta o tratamento, né? O tratamento da lombalgia crônica, ela envolve muito exercícios físicos. Aliás, é comum o paciente com lombalgia aguda ter recidivas, ter recorrências, né? Então, os exercícios físicos têm um papel importante em evitar a recorrência na lombalgia aguda. Só comentando a questão do exercício, né? Esse exercício pode ser um exercício aeróbico, por exemplo, né? Pode ser também exercício de reforço muscular. Tem um papel importante na prevenção do retorno da lombalgia aguda. E na lombalgia crônica tem papel fundamental. Então, na lombalgia crônica, fazer exercícios aeróbicos tem um papel importante. Por exemplo, caminhadas, natação, hidroginástica, bicicleta, podem ser úteis no tratamento da lombalgia crônica, tem um papel importante. Em relação à terapia, também a terapia psicológica pode ser útil, né, na lombalgia crônica, terapia cognitivo-comportamental. E também alguns medicamentos que agem em dor neuropática, que a gente chama. São medicamentos, em geral, anticonvulsivantes ou antidepressivos. Podem ser úteis na lombalgia crônica, tá? Não na lombalgia aguda. Em relação à cirurgia, bom, essa não é a minha especialidade, né? Mas a cirurgia raramente está indicada na lombalgia. Não é comum necessitarmos fazer cirurgia na coluna, mas em algumas situações ela está indicada. Vou falar assim rapidamente em relação a isso. Por exemplo, um paciente que tem essa síndrome da cauda equina, por um fator compressivo da cauda equina, que é uma região abaixo de L2, nós temos 5 vértebras lombares, abaixo de L2, em L2 a medula vai, depois só desce nervos. Lembra uma cauda de um cavalo ali naquela região. Então qualquer doença que comprima esses nervos ali tem potencial de gerar essa síndrome, que é uma síndrome que precisa ser identificada rapidamente, tratada cirurgicamente, né? Há ainda outra indicação, mas mais rara, que é no caso de uma hérnia de disco, né? Ou de uma estenose de canal medular, que persiste com muita dor depois de um tratamento clínico tentado. Pode ser uma indicação, a dor intensa, não responsiva, mas normalmente a indicação principal é quando tu tem um déficit motor. Você perde a força, por exemplo, de um pé ou dos 2 pés. Isso é sinal de gravidade, né? Então, se você desenvolveu fraqueza objetiva, assim, é um sinal de que você deve buscar atendimento, sim, e pensar, avaliar com um cirurgião essa possibilidade de resolução cirúrgica do problema. Claro que se você, por exemplo, tem um tumor também, talvez você precise de cirurgia, ou uma infecção, drenar um abscesso que tenha naquela região, isso é importante. A cirurgia pode ter um papel importante nos casos mais graves também. E falando um pouquinho também de prevenção da lombalgia, né? Então, como a gente previne a lombalgia? Bom, o segredo principal, né, é cuidar aqueles fatores de risco, né? Então, cuidar o ganho de peso, cuidar a questão do tabagismo, fazer exercícios regularmente. Então, quando você faz exercícios regularmente, tanto aeróbicos quanto de reforço muscular, né, isso pode ajudar bastante na prevenção de ter uma lombalgia. Usar também cadeiras com digamos, um encosto que siga mais ou menos as curvas da tua coluna, isso é importante, né? Modificar a posição frequentemente, não ficar na mesma posição muito tempo. Lombalgia é comum, por exemplo, quem dirige muito tempo, né? Em quem fica trabalhando em pé muito tempo. Aquele comentário que eu falei antes de ficar apoiando o pé alternadamente, com um tijolo num pé, depois passa o tijolo para o outro pé, ou uma madeira, né? Isso também pode ser útil, sim, na prevenção
da dor nas costas. A forma de levantar peso também é importante, dobrando os joelhos e não dobrando a coluna, e mantendo a coluna reta também ao levantar o peso. Também tem papel importante na prevenção da lombalgia. Enfim, é isso que eu teria preparado para vocês. Eu não quero me delongar muito, porque também lives muito longas não são muito agradáveis, né? Penso eu. E eu tenho algumas perguntas aqui que eu recebi anteriormente e eu queria responder aqui às pessoas que participaram da preparação dessa live. Por exemplo, tem uma pergunta aqui se eu posso andar de bicicleta. Imagino que quando esteja com lombalgia. A ideia é que você se mantenha ativo, né? E então o exercício aeróbico, que seria uma bicicleta, no caso a bicicleta ergométrica, né, pode ter um papel importante. Andar na rua já é diferente, exige esforço, atenção, então não seria muito esse o caso, né? Então, a princípio, quando você não está em crise de lombalgia, é possível andar de bicicleta sim. E tem aqui uma questão, a lombalgia aguda, aquela lombalgia não preocupante. Segue essa mesma pergunta, tem uma hérnia de disco que está pressionando o saco dural, né? Então, o saco dural é uma estrutura que recobre a medula e os nervos também da coluna lombar. Esse saco, então, quando ele é comprimido, é porque está muito próximo dos nervos. Então, comprimir o saco dural está muito próximo do nervo e isso pode gerar, então, quadros de ciática, né? Quando há essa compressão do saco dural. Isso pode dar uma dor irradiada, por exemplo, para o nervo afetado. Se for o nervo ciático, normalmente vai ser sentido até o pé a dor. Mas se for um nervo superior, ali que sai de L1, L2, L3, ele vai ser sentido na distribuição um pouco mais acima da coxa, por exemplo. Uma segunda pergunta, como conviver com essa dor sem chorar? Nossa, é sofrimento, né? Sim, dor faz a gente sofrer mesmo e a gente pode chorar por dor. Eu acredito então que temos que tratar, não podemos aceitar dor, né? Temos que buscar alternativas para que nós possamos viver mais felizes. Então eu recomendaria que temos que buscar tratamentos para minimizar a dor, pelo menos quando ela não é possível aliviar, para que nós não tenhamos esse sofrimento tanto a ponto de chorar. Uma terceira pergunta é: como faço para saber se tenho dor nos rins ou na lombar? Achei essa pergunta bem interessante e eu costumo explicar isso para os meus alunos. A dor visceral, né, que é aquela dor que vem dos rins, que vem dos vasos, que vem do pâncreas, por exemplo, nas pancreatites, por exemplo, a dor que vem do ovário, do útero, ou do intestino mesmo, essas dores não têm relação com o movimento. Então, essas dores viscerais, elas não têm relação com o movimentar, elas não pioram quando você movimenta a coluna, elas permanecem igual, fortes ou não, né? Quando a gente tem uma dor de cálculo renal, por exemplo, ou de infecção urinária, a dor nossa, ela não tem relação com o movimento, não tem nenhum movimento que alivie a dor ou agrave a dor. Então isso é um aspecto importante. Outro aspecto importante é que, por exemplo, a dor de origem renal, quando ela é por um cálculo, normalmente ela tem uma distribuição que sai das costas e vem para a região da virilha. Então, se tiver essa característica, vai sugerir infecção, vai sugerir cálculo renal. Se ela vier acompanhada de febre, a dor, então você precisa pensar na pielonefrite, uma infecção do rim, né? Então, os sintomas associados à lombalgia podem nos ajudar a descobrir a causa da lombalgia e também descobrir se é uma causa visceral, das vísceras do abdômen ou logo atrás do abdômen, que nós chamamos do retroperitônio, né? Aí temos uma quarta pergunta, que é: quando a cirurgia é necessária? Então, a cirurgia é necessária naqueles casos que eu comentei com vocês, né? Vou repetir aqui, que é a síndrome da cauda equina, com fraqueza nas pernas, perda dos esfíncteres, perda da sensibilidade nas pernas,
essa é uma situação muito grave, é uma emergência que precisa ser avaliada na emergência do hospital. Também quando a dor é muito persistente, intensa e não alivia depois de um tempo de tratamento. Tá? Normalmente esse tempo de tratamento é 3 meses, pelo menos. E uma outra indicação de cirurgia é quando o paciente começa a perder a força significativamente. Por exemplo, ele tem uma ciática e o pé cai. Ele não consegue puxar bem o pé. Isso é uma indicação também de cirurgia mais cedo, mais precoce. Em relação ao segmento da pergunta, como ela é feita, bom, existem várias técnicas cirúrgicas, eu não vou me adentrar nesse assunto, porque o reumatologista não é cirurgião e ficaria até uma ideia da gente trazer um cirurgião para nos explicar como são feitas as cirurgias e quais são as opções que nós temos para essas cirurgias. Então, normalmente os cirurgiões de coluna são os ortopedistas e também os neurocirurgiões. Com certeza, após uma cirurgia, a pergunta aqui junto é se existe um período de recuperação depois, certamente, e também é necessário fisioterapia, sim. Então a fisioterapia ou a terapia, principalmente a terapia por movimento, né, que tem um papel importante, tanto na prevenção da lombalgia, para evitar tê-la, quanto para o tratamento da lombalgia, quanto ao pós-operatório também da lombalgia. Então, fisioterapia, normalmente o fisioterapeuta é um profissional habilitado para auxiliar nesses casos, né? Importante isso, mas não necessariamente, né, a necessidade do fisioterapeuta. O educador físico também pode ajudar na prevenção de uma lombalgia, né? O fisioterapeuta e o médico estão mais acostumados a lidar com a doença já estabelecida. Mas a prevenção pode passar também por uma orientação de um educador físico, né, tranquilamente. Então, acho que são essas as perguntas que eu tive. Eu queria agradecer a atenção de vocês aqui nessa live. E essa live vai ficar disponível na internet, no Instagram para visualização após. E conto com vocês numa nova live que nós devemos fazer no final de setembro, tá? Um abraço a todos, aos amigos, aos parentes, aos meus pacientes e a quem me acompanha aqui nesse canal. Um abraço a todos.